Fala galera, e foi inaugurado o primeiro museu da maconha no Brasil. Se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta, fica aí. Fala galera, bem-vindos ao Mundo da Cannabis, o seu canal de notícias, curiosidades, estudos, pesquisas, informações sobre a maconha, sobre a cannabis sativa, especialmente a cannabis medicinal. E hoje vamos falar do primeiro museu da cannabis, da maconha aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, não se esqueçam aqui de marcar o seu like aqui, porque só assim que o algoritmo vai entender que vocês gostaram e vai indicar para outras pessoas. Só assim que pode ajudar o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe nosso conteúdo e comente lá para participar, trocar ideia conosco, que é sempre muito interessante. Mas no último dia 24 de abril agora desse ano de 2023 foi inaugurado o primeiro museu da cannabis sativa na cidade de João Pessoa, lá na Paraíba. É uma iniciativa que foi feita pela própria Abraça Esperança, né, que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, que é uma das associações que a gente fala que há muito tempo, uma das pioneiras, enfim. E funciona num prédio que é exatamente ao lado da sede lá da Abraça, lá no Parque Solon, lá de Lucena, lá na Paraíba. E nesse lugar é possível você conhecer mais, ter melhor conhecimento sobre a história da planta, como ela era utilizada antigamente, como é feita a matéria-prima, fabricação de objetos como corda, concreto, fio, tecido, papel, vários outros. Então é praticamente um museu que mostra, né, a história ali, todo o caminhar desta planta durante a nossa humanidade. E um dos presidentes e fundadores lá da entidade, o Cassiano Gomes, numa das entrevistas que a gente viu nos portais que a gente vai deixar lá embaixo, não sei se foi no Cannabis Saúde ou no C-Chat ou nos dois, enfim, ele disse que é algo muito importante, que eles estão muito felizes, que é sempre importante ter o conhecimento, né, divulgar esse tipo de conhecimento para as pessoas, e que existem várias curiosidades interessantes que ninguém sabia. Por exemplo, livros como a Bíblia e Constituição já foram impressas com papel de cânhamo, né, com papel de maconha. Então, esse acervo é um acervo muito rico, tem várias relíquias, jornais antigos, capas de filmes, revistas, equipamentos que faz a extração, né, que mostra como faz a produção do cânhamo para você conhecer, extração da fibra e tal. Tem o objetivo de contar a história da planta e os benefícios dela, desde os primeiros relatos dela existir na humanidade. É um museu, então, que está aberto para visitação desde a segunda-feira, do dia 1º agora, né, 1º de maio. Por enquanto, as visitações são gratuitas, né? Então, agora que tá recente, então a gente não vai saber se a partir de agora eles já começaram a cobrar, mas a ideia é que as primeiras visitações sejam gratuitas, mas certamente no futuro vai ter uma taxa aí, todo mundo acaba pagando essa taxa. Tá na moda aí o povo querer ficar recebendo dinheiro, ainda mais pra ficar vendo um negócio que é um museu desse que tinha que ser era de graça, tem que ficar de graça pra sempre, pra todo mundo ver lá, interessar, todo mundo conhecer essa história. Mas o que a gente acha mais interessante é exatamente a possibilidade de aproximar a população mais leiga, né, sobre esse assunto, de um assunto tão importante, e mostrar para essas pessoas a importância da cannabis na humanidade em geral, né? Tudo que ela já fez pela humanidade, a parte em que ela tinha, né, na economia mundial, e que isso acabou se perdendo por conta de preconceito, né? Então lá vocês vão saber da linha do tempo, da cannabis, né? Como que ela foi utilizada, desde quando são os primeiros registros, né? Que vai contar ali Cheng Nung, aquelas coisas lá, e mostra que desde 1910 a cannabis passou a ser criminalizada de forma violenta por puro preconceito, né? Mas que agora, numa história em pouco tempo, tempos recentes agora, menos de 10 anos, nessa última década, começou a ocorrer transformações, principalmente aqui no Brasil, em razão da descoberta dos benefícios para tratamentos medicinais, como epilepsia, enfim, todos aqueles que a gente já vem falando aqui. Então, é uma das culturas agrícolas mais antigas do mundo, mais conhecidas, né, mais guardadas pelo homem, e tem várias análises deixadas por marcas de cordas, cordéis e plantas, né, e tecidos, por exemplo, lá da China, que diz que foram produzidos há mais de 10 mil anos. Então, alguns arqueólogos concluem que o ser humano já interage com essa planta desde o período neolítico.
Então há muitos e muitos anos atrás, na época das primeiras lavouras, praticamente desde a Idade da Pedra, né? Então há muitos e muitos anos, a gente chegou a falar aqui no nosso episódio da saga aqui sobre Shenlong, que 2.700 anos antes de Cristo já tinha um livro chinês chamado Pencao, que era considerada a primeira farcopédia da história. Então curte lá, que se você não viu, vê lá a nossa saga, história, verdadeira história da cannabis, etc. Então a gente falou que era utilizado para dores articulares, para tratamento de gota, malária e muitas outras doenças. E outra referência histórica também do uso da cannabis é o livro de matéria médica, escrito no ano 70 d.C. pelo grego Pedânio Dioscórides, considerado um dos fundadores da farmacopeia. Na verdade, farmacopeia não tem como ele ser o fundador, se tinha lá o Shenlong lá em 2.700 anos antes de Cristo, escrevendo lá o Pencao. Então eu escrevi errado aqui e obviamente alguém me fez escrever errado aqui. O fundador foi o cara que escreveu primeiro, e não esse bicho aqui que escreveu depois, tem um nome até totalmente diferente aqui, não tem nada a ver. Mas é porque esse livro grego, ele cataloga centenas de plantas medicinais, dentre elas a cannabis, que a gente também falou que na época dos gregos lá, eles utilizavam nos cultos a Afrodite, nos cultos ao deus Baco, misturavam cannabis, lá passava na vagina, enfim. Eram situações interessantes que se você nunca viu essa história, vai lá, clica lá pra ver, que é muito legal. E atualmente são diversas as pesquisas que mostram e corroboram a utilização, né, os benefícios trazidos pelo uso medicinal da cannabis. E a gente já falou de várias aplicações aqui no nosso canal. Então é importante que as pessoas conheçam, né, que ela pode trazer benefícios, sobretudo à saúde de muitas pessoas, ajuda muitas famílias. Então é muito importante em lugares como esse é o primeiro, tomara que venham vários, que lugares como esse estejam acessíveis à população, de preferência de graça, para exatamente ajudar a quebrar esse preconceito que foi construído durante muito tempo na nossa história da cannabis e que possa resgatar, acho que eu já falei isso umas 4, 5 vezes aqui no vídeo, resgatar a verdadeira história da cannabis, fazer a justiça, colocar essa planta no lugar onde ela de fato merece. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse museu. Visitem esse museu lá, a gente vai deixar o link lá também para vocês acessarem. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like, marca aqui o like, ajuda a gente, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo, comente e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!